Começa agora Tremcast, o podcast da Rádio Santa Cruz, a rádio web de Contagem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O nosso muitíssimo obrigado, a todos aí que vão estar acompanhando o nosso podcast. É o Tremcast mais uma vez, com o episódio. Agora nós vamos falar, de um grande amigo e também um outro grande amigo também que hoje não está aqui no nosso podcast, O Marconi. O Marconi, ele ausentou hoje, que ele foi fazer uma pequena viagem aí, visitar um pessoal aí, Semana das Crianças, aí a galera sai para dar aquele rolê, e o Marconi aproveitou esse ensejo aí para ir visitar uns parentes lá em Martinho Campos. Alô, pessoal aí de Martinho Campos, grande abraço. Então está aí, grande abraço para você também, Marconi. Mas estamos aqui com a presença de um grande amigo, o Marco Antônio Lourenço. O Marco Antônio Lourenço é um caminhoneiro, aqueles caminhoneiros de primeira, diferenciado. Fala para nós aí, boa tarde, Marco Antônio. Olá, pessoal, boa tarde a todos aí, tudo bom? É um prazer estar aqui. Vim atender esse convite aí do meu amigo Daniel, da Rádio Santa Cruz, Santa Cruz Rádio Web FM, aqui de Contagem, e é um grande prazer estar aí com vocês aí no podcast, no Tremcast, pela primeira vez, é o primeiro podcast que eu participo, e eu já havia anunciado aí para os meus seguidores aí, no YouTube, a participação desse podcast, e vamos conversar aí sobre diversos assuntos. Estou aqui à vontade e é um prazer, Daniel. Pô, prazer todo nosso, e também um alô ali para o Marcelo, que está na mesa ali, sempre nos comanda aí, nos ajudando aí. Um grande abraço aí para o Marcelão, que está sempre com a gente aí. Marco Antônio, hoje o nosso papo aqui é o seguinte, vamos falar de estrada, de caminhão, e o cenário ficou bem legal, olha aí para você ver, ó. Ali esse caminhão aí tá parecendo que você toca ele. É a minha vida. É isso aí, cara. É isso mesmo. E você tem isso aí de paixão, cara? Cara. Daniel, você me conhece já há alguns anos, Sim. A gente já tem uma amizade aí de longo tempo, aí, de longa data. E eu vim de família de caminhoneiro, Na realidade, é algo que vem, eu acho que vem no sangue da gente, Vem no gene, na genética. E quando eu te conheci, eu ainda não trabalhava de caminhão, eu tive diversas outras funções, outras profissões no passado. Mas acaba que a gente vai por amor para aquilo que a gente gosta de fazer. Então, já se passaram 25 anos que eu estou aí na estrada, já passei por diversos empregos, diversos trabalhos diferentes, mas sempre ligados à área de logística. E acho interessante você, de forma formal, me chamando de Marco Antônio, mas a turma me conhece como... Caquinho. Tio Caquinho. Eu particularmente, eu te chamo de Marquinhos. Exatamente. Exatamente. Mas é o Caquinho, A gente fala o nome comum Marco Antônio, muitas pessoas não me conhecem, Isso. Na minha página no YouTube, a turma me conhece como tio Caquinho, tio Caco, Caquinho, e os amigos mais próximos, igual a você, e outros familiares. Isso, eu sempre o Marquinho, E aí o Caquinho, eu sempre ouço o pessoal te chamando de Caquinho, mas eu já acostumei a te chamar, desses longos tempos aí que a gente tá junto, você sempre lá na barbearia, lá cortando cabelo, eu dando trato aí no seu... no visual. Tanto tempo que quando eu comecei o cabelo era pretinho, isso aí. Para você ver, você acompanha a minha história há muitos anos, cara, muito legal. Quantos anos, E o legal disso tudo aí, Marquinhos, que você fez da sua profissão, cara, que é uma profissão muito bacana, cara, é uma profissão onde eu sempre brinco e falo lá na minha barbearia, quando a gente está trocando a ideia, vocês motoristas de caminhão, vocês transportam o Brasil. Vocês transportam o mundo. Sim, eu considero que sim. A gente transporta tudo, 100% de tudo aquilo que você consome. Tudo que está nessa sala aqui passa por um caminhão, porque senão não vai chegar aqui nunca. Tudo. Da caneta ao piso, a iluminação, a mesa, a água que a gente está tomando. Então, é uma realidade que poucas pessoas compreendem, Sim. E a nossa profissão... é uma profissão tão antiga quanto a história da humanidade, se você for parar para pensar. É só que tinha outros termos, Era outra conjectura, É o transporte. Desde aí. quando se inventou a roda, iniciou-se o transporte, É verdade.
Então, infelizmente, é uma profissão ainda muito marginalizada, né? Não só aqui no Brasil, mas como em outros lugares também. São poucos lugares que a profissão de caminhoneiro é regulamentada. Aqui no Brasil ela não é regulamentada. Ela não é. Nós não temos hoje uma lei que nos protege de forma assim, trabalhista, vamos dizer assim, né? Então, é uma profissão que é exercida, na maioria das vezes, pela paixão. Sabe, Daniel? Que eu vim para a profissão pela paixão, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa formação, mas eu nunca fui feliz naquilo que eu fazia no passado. Nunca fui feliz. Tive diversos empregos em boas empresas, mas eu não era feliz. Parei os meus estudos, né, cedo, não cheguei a formar na faculdade, iniciei, mas não cheguei a formar. Mas por quê? Porque dentro de mim eu achava que eu estava no local errado. Então, quando eu me envolvi com o transporte, já através da família, desde novo, né, eu tinha aquele apreço pelo transporte, eu descobri que ali estava a minha vida, né? Direcionei. Nada já vai por quase 30 anos, né, cara? Verdade. Essa luta, sabe? E muitas experiências, muita coisa boa, muita coisa ruim. É uma vida, é uma profissão diferenciada, tá? Como diz, né? Você tem história para contar, né, cara? Porque você mesmo já me reportou vários, né, episódios de estrada aí, situações muito, né? E a gente sabe, Marquinhos, a gente que dirige e tudo, né, assim, quando fala assim, o cara ele é motorista profissional. O motorista profissional é igual quando fala, o cara toca uma carreta. E hoje os caminhões hoje assim, você tem que ter um grande conhecimento, porque a gente um dia desse eu te perguntei, Marquinhos, o seu caminhão só falta falar, não é isso? A qualificação hoje no mercado é um dos grandes problemas, né, do setor. Não sei se vocês acompanham, as pessoas que me acompanham no meu canal no YouTube percebem isso, e hoje está um assunto que está em voga. A falta de profissionais no setor. Não, cara, mas o nosso podcast, a gente sempre está falando disso aí, porque eu trouxe vários segmentos aqui que são empresários. Exato. Eles é complicado, está complicado. A mesma coisa. A falta de mão de obra, ela é geral. A falta de mão de obra é geral. Na área de transportes, como a área de serviços, né, o setor de serviços é um dos que mais cresce no Brasil. Se você pegar as estatísticas, né, ele cresce mais do que a indústria e do que o agro, em termos de crescimento real. É a área de serviços, que inclui o transporte, a logística de forma geral. É uma área que eu, particularmente, mesmo sendo apenas um condutor, eu leio muito, eu estou sempre acompanhando o que está acontecendo. É uma área que tem muito serviço, não falta trabalho, não falta emprego, e nunca faltou, com crise ou sem crise, com preços de combustível nas alturas ou não, com crise política, é uma área que nunca faltou emprego, sabe? Porque o que acontece, né, Marquinhos? O transporte de anos para cá, assim, a quantidade de crescimento da humanidade, aí depende de uma condução para levar até, né, igual você mesmo, você está aqui, estou ali, eu tô lá no Ceará, eu estou no Rio de Janeiro, eu tô descendo para Minas, eu estou indo para Bahia, você não para, eu te acompanho. Não para. Pra você ter uma ideia da proporção do negócio de transporte no Brasil, hoje 78% do nosso transporte é rodoviário, né? E rodoviário, depois vem os outros modais aí, né, que são o ferroviário, que é muito pouco, eu não sei o percentual, mas o rodoviário ele domina em todas as situações. Hoje no Brasil tem mais ou menos emplacado mais de 7 milhões de caminhões emplacados. Não quer dizer que esses 7 milhões estão operando. Alguns vão estar parados, né, ou já não operam mais, mas emplacados nos últimos 10 anos tem 7 milhões de caminhões. Cara, é uma quantidade muito grande, é sinal de que o setor realmente está sempre evoluindo e sempre aquecido, né? E falando de logística, cara, é uma coisa assim impressionante, porque você está falando aqui do caminhão, né? Mas você tem lá o transporte aéreo, você tem o naval, né, cara? Que é uma coisa absurda. Logística engloba tudo, inclusive o transporte
feito através de motocicletas, de bicicletas, É que uma coisa a gente nem imagina que possa existir, mas existe transporte de bicicleta, encomendas, né? Não, sim. Você pega aí, por exemplo, né, o iFood, a né? galera do iFood, o pessoal faz entrega, aquilo tudo é logística, né, Daniel? Verdade. Agora, os principais moldais mesmo é o transporte rodoviário que prevalece no Brasil. É muito forte, né? Na América do Sul, na América do Norte, na Europa, é o transporte rodoviário, né? Através de caminhões. Depois vem, cada país vai diferenciando. Uns o avião vem em segundo lugar, depois vem o ferroviário em segundo. Na América do Norte, né, as ferrovias têm um crescimento muito grande, então assim, não digo que está na mesma proporção do que o transporte rodoviário, porque nos Estados Unidos eles têm 3 vezes mais caminhões que no Brasil. Então, assim, é uma proporção gigantesca, né? E ainda falta caminhão e ainda falta mão de obra, lá também, na América, na Europa e tal. E no Brasil isso vem crescendo, então vai crescendo essa área, porém a mão de obra vai ficando escassa, porque o mundo mudou muito, né, cara? As profissões mudaram muito, né? É verdade. Hoje a profissão mudou muito. Hoje você pega a rapidez que é o dia a dia de todos, sim, né? De todos, de empresa e tudo. Você pega, tem empresa aí, se ajustou o tal do just in time, né? Exatamente, exatamente. É no tempo certo. É no tempo certo, né? Se produz, as grandes companhias, vamos citar um exemplo, a fábrica da Fiat, um exemplo, isso. Tá? Talvez eu esteja até falando besteira, como é que funciona esse just in time. A fábrica da Fiat não trabalha com grandes estoques. Não tem. Os estoques ficam nos produtores. Então, o just in time é o seguinte, eles têm o tempo certo para aquele parafuso chegar na fábrica, montar o carro e aquele carro ir para venda, né, para as concessionárias ou para exportação. Então, ali tem um tempo que é muito bem planejado para se evitar estoque. Estoque é dinheiro parado em qualquer circunstância. Isso. Né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, a transportadora que eu trabalho, ela não tem um grande estoque de peças, de combustível, né? Porque estoque para qualquer tipo de segmento é dinheiro parado. O dono daquela empresa ele prefere pegar aquele dinheiro e investir no mercado, né? Então ele tem que ter ferramenta e recurso humano para trabalhar. Então o just in time hoje é no mundo inteiro. Justamente. Né? Vou te dar um outro até exemplo. O nome é até em inglês, né? Exatamente. O mercado de vendas online, né? Muita gente não percebe a grandeza que é, né? O mercado de vendas online, você pega aí as grandes redes aí, né, que vendem pela internet, né? A gente pode citar várias que, se você me permitir, Mercado Livre, Shopee, claro. E Shein, e diversas outras, né, redes, né? Elas dependem 100% do caminhão. As pessoas que compram, às vezes, não têm essa noção que aquilo que você recebe em casa, seja um telefone celular, seja uma panela, seja uma roupa, ela vai de caminhão do centro de distribuição desses mercados para ser entregue a você. Vai no caminhão, do caminhão ele passa por um setor de distribuição, passa por um carro menor ou uma moto e entrega na sua casa num prazo recorde. Mas entendeu? O primeiro está o caminhão levando praticamente toda a remessa. Toda aquela movimentação. Alguns casos, os produtos, é claro que vêm importados, né? Eles vêm de avião. Vem para o aeroporto, o caminhão tira do aeroporto, leva para a base de distribuição. Isso, Daniel, em tempo muito curto, tá? Algo assim, muito a gente rápido. que trabalha na operação, a gente fica assustado de ver eficiência. É uma das logísticas mais perfeitas que tem no Brasil hoje, é a do mercado online. Funciona muito bem, né, Marco? Espetacular. Ela funciona muito mais do que empresas que já estão no mercado há muitos anos aí. Companhias siderúrgicas, companhias de cimento, companhias de bebida. O mercado online é uma logística perfeita. As pessoas que estão... O consumidor não tem a noção do que é isso. A gente que está na operação, nós somos, vamos dizer, os motoristas, os condutores, a gente tem uma noção do que é, da importância do prazo, né, do prazo certo, de entregar aquilo no prazo certo. Então, isso é logística, né? Faz parte da logística e a gente é uma ferramenta, né, daquilo. Marquinhos, e a gente, eu sempre te perguntei isso, você que roda Brasil de ponta a ponta, sim. Como está as nossas estradas brasileiras? Ô Daniel, o grande problema do setor de logística do Brasil, além da mão de obra, é a infraestrutura. O país tem uma infraestrutura, como eu já estou há mais de 30 anos no setor, assim, considerando, né, por todos os trabalhos que eu passei, porque quando eu comecei eu não era motorista diretamente. Eu fui por um período, saí, fui trabalhar internamente em área de inspeção e tal, aí voltei
para a área rodoviária. Bom, a gente sente isso na pele, tá? A infraestrutura no Brasil é o grande gargalo do desenvolvimento do país. O país pode ser o país mais rico do mundo. Se ele não tiver infraestrutura, não vai para frente. Tem uns travamentos, né? E nós estamos atrasados nesse quesito, e atrasados há mais de 30 anos. A gente, se for comparar com outros países, com a Europa, com a América do Norte, por exemplo, nós estamos muito atrasados. E a gente transporta, às vezes, o mesmo volume ou mais. O volume que o Brasil transporta, a Europa toda não transporta. Para você ter uma ideia. Todos os países do continente europeu não transportam em carga o volume que o Brasil transporta só aqui dentro, nosso continente. Mas só que nós estamos muito atrasados em termos de infraestrutura. É um dos grandes gargalos, é um dos grandes motivos que faz com que dificulte a entrada de novas pessoas na profissão. O pessoal não quer mais isso, sabe? Passar os perrengues que a gente passa, as dificuldades que a gente passa na estrada. Hoje ninguém quer trocar o pneu do caminhão, então, não, né? assim, ninguém quer mais, cara. A minha geração não quer, os meus filhos não seguiram. Eu segui meu padrinho, né? Meus padrinhos, né? Meu padrinho, meus tios e tal. É uma coisa que vem em sequência, vem em família, né? Só que da minha geração para frente, ninguém mais quis. E isso não é só no meu caso, é o caso de todos os amigos que trabalham comigo, que eu conheço. Mas é engraçado, Marquinhos, a gente sempre comentou aqui o seguinte, hoje os nossos filhos não querem fazer o que a gente faz. Sim, é natural. Às vezes tem pessoas aí, eu falo assim, no geral, às vezes o cara tem uma empresa, eu tenho vários amigos meus que têm empresa bem consolidada, e se depender de filho para tocar, não tem uma... entendi. Isso é normal, acho que em todas as profissões, então, né, Daniel? E hoje, por exemplo, essa turma que está vindo aí, Marquinhos, nós que viemos eu sempre gosto de falar isso, nós que viemos da década de 70 ali e tal, né, 60 ali, alguma coisa assim, eram as pessoas que chegavam resolvida e tal. Hoje, assim, a turma hoje, assim, tem uma facilidade para poder fazer, né? Que hoje a internet está aí, que ajuda muito. Ajuda muito. É o que você está acabando de falar aí. Hoje o cara, se você pegar um menino para ele trocar um pneu de um carro, ele não vai saber. Essa meninada nova aí, né? Porque exatamente. Demanda ali toda uma articulação ali, tudo. Exato. Porque ele é um menino que ele veio numa onda assim muito boa. Veio com tudo pronto, né? Veio com tudo pronto. Veio com tudo pronto. E a gente aprendeu a se virar, né? E aí nós aprendemos a se virar. Igual, por exemplo, eu até vou brincar aqui, eu gosto dos meus podcasts, eu gosto sempre de dar uma descontraída brincando. Eu tô vendo, você toca um caminhão aí que quase anda sozinho, você é da época do caminhão caixa seca. Eu sou da época do motorista raiz. Hoje esses motoristas aí de 30 anos, você jogar um caminhão de caixa muito seca, difícil. ele não tira ele do lugar. É muito difícil, Daniel. Eu tive o orgulho de pegar a fase, vamos dizer assim, difícil do negócio. Você é raiz, quando eu comecei. Quando eu comecei, as pessoas nem acreditavam que eu ia dar conta daquilo, porque eu sempre fui um cara muito franzino, sem corpo, um cara, né, que era o perfil diferente daquele motorista da época, né, que era mais forte, mais gordo. Era o perfil do motorista. Hoje mudou muito, até isso mudou. A tecnologia fez com que isso mudasse, né, esse perfil. Mas eu peguei uma era aí, na década de 80, quando eu comecei, que foi pesada, cara, sabe? Nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos que tem hoje no caminhão. Cara, não existia nada, praticamente. Essa época que você está vendo, você viu uns caminhão capengada andando para a rua fora aí, até né? Hoje, né? Até hoje. Até hoje. Mas hoje, por exemplo, igual, voltando também, na época como eu te acompanho, você, quando você inseriu nesse mundo de direção, tocar uma carreta, você chegou a comprar né? Eu cheguei. Eu fui um microempresário. Você se lembra disso? Eu fui um microempresário, mas só que a gente tem que diferenciar o seguinte, eu aprendi isso na minha carreira. Eu trabalhava, né, em CLT, né, para outras empresas, e resolvi, no momento de oportunidade, comprar um caminhão. Só que, infelizmente, a gente tem que considerar que quando você tem um patrimônio nesse valor, o caminhão ele é uma empresa, ele não pode ser nem considerado como seu, ele é uma empresa, ele tem que gerar lucro, ele tem que gerar rendimentos. E eu entrei com uma mentalidade, comprei o caminhão, mas entrei com uma mentalidade ainda de funcionário da CLT, como se eu trabalhasse, entendeu? E relaxei. Só que eu não soube conduzir, eu não soube ter uma gestão eficiente no meu caminhão. Eu trabalhei durante 4 anos com ele, ganhei, não vou dizer que eu não ganhei dinheiro, eu ganhei dinheiro durante uns 2 anos e pouco, mas eu não soube, eu não consegui reconhecer que aquilo era uma empresa. Eu tinha que tirar o meu salário,
tirar os tributos todos, tirar a depreciação, guardar um dinheiro, fazer um fundo de caixa para comprar outro, sabe? Isso aqui é um brinquedinho muito caro, pô. É, isso aqui, né? mas mais caro é o caminhão de verdade. Não, eu tô te falando, Isso é muito nisso, caro. eu tô falando no sentido. Sem né? dúvida nenhuma. Isso aqui, a hora então, que você chega de pôr para você ter uma ideia, uns 4 pneus aqui, depois dessa experiência quebra, minha, hoje eu trabalho no CLT há muitos anos, trabalhei em grandes empresas, trabalho numa grande companhia, e eu jamais hoje voltaria a ter um caminhão. Mesmo se eu tivesse oportunidade em um fundo de caixa para isso, eu acharia hoje um péssimo negócio. Eu falo com convicção e com certeza, às vezes discuto com os amigos, não, mas não é... Tá. Não tem mais espaço para quem... Você pode ter até dinheiro para investir, mas você não tem a garantia de ter uma operação rentável. Não tem a garantia. Por quê? O mercado mudou tanto, essa garantia está na mão das grandes empresas. Elas é que controlam isso. Então, o que uma grande empresa quer? Um mercado online, por exemplo. Ele não quer você com um caminhão, ele quer você com 60, com 70, com 30, com 40 caminhões. Então, isso são para as grandes empresas, as operações. São fretes que são rentáveis e tal. Ao contrário do que a gente chama de autônomo hoje, né? Isso, o cara autônomo, tem um caminhãozinho dele lá para ele... Vem decaindo muito nos últimos anos, a pressão é muito grande das grandes empresas, do embarcador da carga, porque quem é dono do dinheiro é o embarcador da carga, é quem produz o produto e o vende para alguém. A transportadora ela está no meio. Então, cabe a ela tirar a melhor condição para ela operar as suas ferramentas lá. Isso é negociação com o embarcador. Uma coisa é você, que é um autônomo, que tem um caminhão, negociar com um embarcador. Outra coisa é a empresa que tem 100 caminhões, negociar. É diferente. Então, a ilusão das pessoas acharem... O pessoal me critica muito, mas você é muito pessimista. Não é. Eu já fui autônomo. Eu sei o que a gente passa, verdade. O que é o custo do caminhão. É muita despesa, é uma outra família. E o caminhão, meu pai já falava, um caminhão não vira. 2 caminhões, um vai manter o outro. De 3 para frente a coisa começa a funcionar, sabe? Então é um negócio muito sério. Eu, hoje, particularmente, eu não compraria, não voltaria a ser autônomo. É sabe? Aquele negócio, né, Marquinhos? O difícil é juntar o primeiro milhão, né? O difícil é juntar. Aí depois que eu acho que assim, porque os grandes hoje, eles foram pequenos de... Foram, né? Sem dúvida nenhuma. Eles veem nessa pegada igual você vê aí, mas só que é igual eu falo. Hoje, por exemplo, você pega aí as grandes transportadoras aí, são transportadores que estão aí há 30, 40 anos. Exatamente. É isso aí? Exatamente. Então eu acho que aí sim, aí os caras prepararam o campo, os caras teve uma inteligência de gestão, de gerir o negócio. E aí vai. Mas você está falando isso aí, cara, o comércio no geral, a empresa no geral, você tem que ser muito... Empreendedor, né, Daniel? Tem que ter um cara com a cabeça muito boa, você tem que ter você tem que ter uma base ali para você poder tocar seu negócio sossegado, senão você não vai dar. Você está sempre no vermelho, sempre fechando, e uma hora é a hora que o trem dá a engrenagem trava e travou, foi tudo. E aí o transporte em geral, eu digo o transporte, vamos usar um pouco da logística, as transportadoras em geral, elas se deparam com uma situação, as adversidades que poucos mercados têm. A coisa é muito volátil, a coisa muda muito do dia para a noite. A concorrência é acirrada entre as grandes companhias. É muito acirrada. Eu participo, eu sempre presto muita atenção nas operações que a empresa que eu trabalho faz, e ela trabalha com uma margem de segurança muito alta em termos de valores de frete. Ela não negocia frete para baixo, eles negociam para cima, que é o natural de uma grande empresa. É lógico, entendeu? Claro. Aí entra os aventureiros no mercado que jogam tudo para baixo. E são adversidades que as empresas enfrentam. Então, assim, para você entrar no negócio, pode ser até fácil. Agora, para quebrar é muito mais fácil. Sabe? Marquinhos, sem muito falar mais. Que as grandes empresas, para elas já tem ela já tem uma facilidade para tocar o negócio que parece se tornar fácil. Mas ali tem toda não é uma fácil, gestão não, viu, Daniel? Violenta, né, cara? Então a gente vê... Não é fácil. Todas as empresas que eu passei por empresas boas que tiveram muitas dificuldades, sobreviveram, outras não, e eu acompanho isso de perto, porque assim, eu faço a minha profissão, eu exerço ela com muita dignidade, sabe? Por ser uma profissão muito marginalizada. Quando optei a trabalhar, eu falei assim, eu não quero ser igual aos outros, não desmerecendo a minha classe, os meus amigos. Eu quero sempre poder fazer o melhor, mesmo como
como motorista, sempre fazer o melhor. Eu sempre procurei fazer o melhor, né? Cara, eu acho o seguinte, eu vejo que você gosta, né? Eu vejo que quando você partiu para essa empreitada, né, que eu te acompanho há muito tempo, e quando você partiu para que você comprou o caminhão lá e tudo, aí teve uma empolgação, né, que era Exatamente, um sonho, natural. Era É então, uma conquista, né, e tal. Aí você veio comprar um caminhão, né, pelo ano que você comprou, pela época que você comprou, não é fácil, uma grana não. absurda, não né? É fácil, não. Mas aí, ser um cara sempre, né, controlado, sempre ali e tal, você juntou sua grana, comprou o caminhão. Mas quando você viu, falou, peraí, eu tenho... Não dá certo. Você pulou na hora certa. Foi na hora certíssima. Você pulou na hora certa. Eu tive uma assessoria boa, que você vendeu de familiares, bem, né? vendi bem. Eu comprei muito bem. Não, sim, mas... E vendi melhor ainda, mas sabe? É que negócio, o cuidado que você tinha com o caminhão, né? Sim, quando você comprou o caminhão era uma coisa, e ele na sua mão, ele se transformou em uma outra coisa. Muito melhor. Ficou muito melhor. Ficou muito melhor. E o caminhão, ele é um valor que... o mercado dele é muito bom, né, Marquinhos? É bom. É bom. Agora, é um valor que tem alta depreciação, bom, né? Claro. Alta depreciação, né? Para mim, na época, foi um negócio muito bom. Eu ter desistido, acabado com o meu negócio e voltado a trabalhar como CLT, que era mais seguro, eu considerei. Outros falam, você podia ter continuado, insistido, mas eu tive a convicção que eu não tinha o espírito empreendedor. Eu não tinha. Então, não adianta você se aventurar. Eu era um bom profissional, sou um bom profissional como motorista, condutor. Mas empreendedor não, aquilo não estava no meu sangue, né, Daniel? E muitos são. Eu tenho amigos que na época também tiveram caminhões, hoje estão com frota de 10 caminhões e tal, eram empreendedores, mas empreendedor é assim, você tem que arriscar tudo. Você arrisca família, você arrisca casa, seu patrimônio. Claro, é um negócio meio pesado, meio sabe? Louco, né? Eu preferi, eu entrei na zona de conforto. Então, eu entrei para o CLT, vim trabalhar em grandes companhias, continuo até hoje, muito feliz, muito satisfeito. E não é puxando seu saco, né? Você é um dos melhores motoristas que tem lá, porque eu fazendo dos melhores, assim, dos demais tem lá, porque o dono da empresa lá, ele está sempre te delegando trabalho, as responsabilidades, não, essa carga aqui. O patrão sempre tem um preferido ali. A empresa que eu trabalho, né? E até porque você tem um valor na mão ali muito grande, né, cara? Seu caminhão é um caminhão zero. Que eu trabalho hoje, a empresa ela só opera com caminhões zero, em média 2 anos, né, de uso, ela repassa esses caminhões. Eu trabalho com equipamento hoje que vale 1.800.000, cara. O equipamento todo. Porque a carreta, né, é uma câmara, a gente chama de câmara fria. Câmara fria são essas carretas que trabalham carregam tudo aquilo que você recebe em casa, que carga é congelado seca? e resfriado. Não, resfriado e congelado. Né? Resfriado e congelado. Então, a gente trabalha com uma cadeia de carga fria muito grande, com valor agregado muito alto, porque trabalha com medicamentos também, com a área hospitalar, né, na sua maioria das vezes. E além do equipamento ser um equipamento muito caro, as nossas cargas também são muito caras, né? São muito específicas, né? Não são cargas assim comuns, uma carga que... São cargas que têm uma demanda grande, muito assegurado, né? Sai tudo, com seguro, com uma série de critérios de rastreamento, gerenciamento de risco. E a empresa conhece os funcionários que ela tem, né? A empresa que eu trabalho é uma empresa de porte grande, hoje ela tem mais ou menos uns 150 motoristas de carreta, mas os proprietários, os donos, como eles estão muito envolvidos nos negócios, eles conhecem pessoalmente a maioria dos motoristas. Eles conhecem todos eles, até porque delega aquelas pessoas a confiança de estar operando um equipamento que vale 1.800.000, né, cara? Tem seguro? Tem, tal, mas a gente não pode considerar isso. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, muita dedicação, né? E isso é o que mantém a gente no mercado aí, cara. Ô Marquinhos, a gente sempre acompanha seus vídeos, né? Porque o Marquinhos tem um canal no YouTube, né, Marquinhos? Criei um canal, cara. O Marquinhos, tá vendo? O Marquinhos é um motorista diferenciado. O porquê desse canal? Algumas pessoas que estão aí, né, nos vendo agora já devem conhecer. O meu canal chama-se, pessoal, A Janela do Caminhão. A Janela do Caminhão. É uma página no YouTube que já vai fazer mais ou menos 1 ano, né, 1 ano e pouco. Eu estou lá com uns 550 vídeos mais ou menos, né, gravados. Você já tem o quê? Já tem quase 18 mil inscritos, já, né? Cara, já estou chegando 19 mil essa semana, acredito. Que bacana, 18 hein, mil. Então, assim, e vem crescendo de uma forma bem consistente, sabe, Daniel? Muito legal. Mas aí, qual que foi a intenção? O que acontece? Como eu venho de família de caminhoneiros, eu sempre reclamei muito porque nós não tínhamos muitas recordações da família.
né? As recordações que eu tenho eram as viagens que eu fazia com meu padrinho, que tinha uma carreta, isso na década de 60, eu viajava muito com ele nas férias. Era muito moleque, né? Então aquilo foi impregnando na gente, vai criando naquele senso, né? E foi onde eu optei, né, por virar caminhoneiro. E eu sempre comentava com minha família, poxa, nós temos pouquíssimas recordações. Eu tinha um desejo muito grande de escrever um livro, sabe? Eu gosto muito de leitura e tal. Depois é a hora que você... Mas o livro ele é muito complexo, você tem que estar ali, ter tempo e paciência para você estar colocando no papel as suas histórias. Mas você está quase aposentando, que eu sei. Cara, tô quase. Falta pouco para aposentar. Lá na cadeira de balanço escrever. Lá e ficar só... Só que como o livro hoje está assim, com o advento da internet, o livro ficou quase que, vamos dizer, em desuso. Mas é um negócio mágico, cara, que eu costumo dizer que o livro, ele faz a gente viajar. Quando você lê um livro, você viaja. Nós fizemos até um episódio na era da digital... A livraria, nós trouxemos só Edson aqui, que é dono da livraria até hoje, né? Sim, o livro é fantástico, né, cara? É muito legal. No caso, a gente tem uma coleção, minha esposa lê muito, né? Uma coleção de livros lá muito grande, e eu sempre tive esse sonho de escrever um livro. Como a profissão não me dava esse tempo, aí começou o advento da internet, das plataformas digitais e tal, e eu comecei a acompanhar alguns colegas da área gravando vídeos. E um deles especificamente me incentivou muito, foi uma inspiração. Eu sempre acompanhei, há muitos anos já que ele é youtuber, né? Eu posso dizer que ele é um influenciador, coisa que eu não sou. Eu sempre falo isso com o pessoal, gente, a minha profissão é motorista de caminhão. Eu sou um ser humano, eu erro, eu cometo erros, claro. Eu tenho minhas falhas também. Então, tudo aquilo que eu dizer, às vezes, pode até não servir de exemplo. Eu procuro sempre mostrar o lado correto das coisas, né? Mas eu também cometo falhas. E essa pessoa que eu acompanhava, se você me permite, eu vou até dizer o nome dele, claro, ele também tem uma página no YouTube, é o Kiko Bonese. O Kiko Bonese, ele é famosíssimo. Bonese é um cara que ele é referência no mercado de transportes hoje. Um motorista com 35 anos de profissão, e hoje ele é, inclusive, muito solicitado para fazer palestras aí pelos fabricantes de caminhões. Muito legal, cara. É um cara que chegou num patamar que eu fico orgulhoso por ser da nossa classe. Um cara com todas as diversidades, ele fez tudo com muita dignidade, sabe? E tanto é que ele é a pessoa conhecida. Então ele me inspirou muito a criar uma página no YouTube, mas qual que era a minha intenção? É guardar de recordações para as próximas gerações, para meus filhos, para meus netos, né? Para dizer, poxa, olha, meu vovô era motorista, olha que legal, muito legal. Vovô fazia isso, conhecia tal lugar. Eu acho que a menor maneira, de alguma forma, isso vai ficar gravado nas nuvens aí do Google, né? Do ego, vai ficar. É melhor que tirar fotos, porque a gente não tem muito tempo de tirar verdade. fotos. Você vê como é que a tecnologia chegou nas nossas vidas. Muito, cara, assim, ajudar. Muito bacana, Nossa, né, cara? Muito. Porque antigamente você guardava a foto ali, e as fotos ali ia ficando, né? A gente tem muitas fotos em casa ainda, mas justo, a tecnologia do agora vídeo, não, da gravação... um canal no YouTube, por exemplo, né? Igual a gente tem o Você vê quase ao vivo, vai ficar para Então, para mim, foi um milagre da tecnologia. Eu pensei, cara, eu tenho que aproveitar isso para guardar. Aí eu comecei a gravar muito amadoramente, sem conhecer nada de plataforma, eu não sou muito alheio a essas coisas digitais. Eu comecei a gravar, meu filho me explicava, pai, faz isso, faz com o telefone assim, o telefone não tinha memória. Gravei, abri a página no YouTube e ela foi crescendo, está crescendo. E é uma coisa muito natural, sabe, sem forçar. Não, mas muito legal, uma cara, rotina muito tranquila. Porque hoje eu vejo, cara, a gente está também com o nosso canal, né, o Trencast, a gente vê que quando você tem um vídeo assim que... hoje a rede social, a internet vira uma coisa seguinte, todo mundo quer viralizar seus vídeos, né? Sim. Tipo assim, e a gente às vezes quer levar um conteúdo legal para um público que tem ali, que quer, isso é muito legal, porque eu acho que a internet, cara, é uma coisa que ela chegou muito legal e tudo, mas tem muita besteirada, muito mal usada, né, Daniel? Às vezes, cara, e você fica assim pensando assim, gente, como é que pode isso aqui ter não sei quantos milhões de visualização? Porque é um trem muito ruim. Muito. Assim, eu fico chocado com isso, porque é uma incoerência muito grande, né? Talvez por ser muito ruim, aí o povo vai ver, não, deixa eu ver se é ruim mesmo, aí vai ver, deixa eu ver se é ruim mesmo. Aí você vai dando visualização para aquilo, vai dando os likes, aquilo vira normal e tal. O que eu penso? O que eu falo com meus filhos é o seguinte, se o que eu fizer, o que eu estiver apresentando, ajudar a uma pessoa, para mim já valeu a pena, cara. É isso aí, cara, eu acho que é muito legal isso aí. A uma única pessoa, se ela
A gente, na realidade, a minha rotina é o seguinte, eu gravo, né, para o YouTube e vou batendo um papo ali como se a pessoa estivesse comigo, sabe? Não, muito mostrando legal. Algumas características da região que eu passo, da estrada, do caminhão, das situações que a gente encontra. É a rotina crua e nua de um caminhoneiro. Eu não faço nenhuma, vamos dizer assim, maquiagem, sabe? Eu não fico colocando as pessoas em público assim desnecessariamente. Não, sim. Eu faço um trabalho muito sério porque eu sei o quanto é importante isso. Eu né? vejo que é tanto a seriedade no seu canal, quanto que você vê um acidente, você não filma ele. Cara, você comenta, para você ter uma ideia. Você comenta, né? Você faz o comentário, Ocorreu mas agora esses dias ocorreu um fato que eu não gosto. Como eu tô gravando, isso aí eu acho muito legal. Eu não tenho, eu costumo dizer, eu não sou nenhum videomaker, eu não tenho muito conhecimento. Eu coloco o telefone e deixo ele gravando. E faço vídeos longos hoje, né? Eu não faço edição de vídeos, até porque eu não sei fazer. Essa semana eu me deparei com um acidente na pista. Eu estava na rodovia 116, se não me engano, vindo de São Paulo para Vitória, Espírito Santo. Cheguei num determinado local, o pessoal me sinalizou, eu gravando, batendo papo com os meus Está lá meus no canal amigos, lá, né? viu, gente? Está lá no canal dele lá. Tá um vídeo recente aí esses dias. E aquilo viralizou, sabe? Por quê? Porque eu me deparei com um acidente, a pista fechada e 2 colegas tinham se colidido frontalmente, os 2 numa curva, e quando eu parei, mas assim, eu não tive a perspicácia de desligar o telefone. Eu falei pro pessoal, gente, eu não gosto disso, esse tipo de cena não me agrada, né? Não estou aqui para mostrar esse tipo de conteúdo, mas eu vou gravar. Então, eu pensei até em tirar o vídeo de circulação. Falei, eu não vou colocar esse vídeo. Como não foi um acidente assim tão dramático, não tinha expondo ninguém, machucado, nada disso, eu passei por ele, fiz um comentário, justifiquei, né? O porquê que eu gravei, mas não faz parte do meu nicho de seu gravação. Repertório, né? Eu gosto de coisas boas, de mostrar coisas boas, de mostrar, legal. sabe, falar sobre porque, cultura, sobre a cidade. Infelizmente, o nosso ser humano, nós somos muito curiosos. Aí, às vezes, por exemplo, um acidente de carro que está lá, vísceras, chão fora. Não. Tem gente, né? Tem gente que adora esse tipo de Não coisa. Eu também com já não isso. gosto. Eu também já não gosto. Isso é antiético, isso é triste. Eu teve uma vez voltando da praia, cara, a gente chegou ali em Molevade ali, depois a gente parou ali para almoçar e tal, ficamos um tempinho. Aí a hora que a gente tava entrando pros carros para vir embora, passou 2 carros, mas passou no cacete, velho. Eu falei, nossa senhora, esse povo conhece esse lugar aqui não, hein? Que é a baixada ali você pega, né? Aí, agora eles deram uma melhorada ali, né, cara? Então, aos poucos estão dando uma... Isso, tá. Mas os 2 carros passou no veneno, cara. Passou uma caminhonete e um carro que anda muito. Mas passaram assim, mas eu comentei isso aí. Falei, não, mas esse pessoal parece que não conhece esse pedaço aqui não, né? Aí beleza, a hora que a gente entramos dentro do carro, tá descendo e vem tranquilo, descendo. Aí lá embaixo assim, a curva lá embaixo. Aí eu apertou o botão, o carro com a seta ligada, o povo tudo apavorado lá embaixo. Aí essa caminhonete, ela colidiu com alguém, bateu. Ela virou lá. Sim. Rapaz, mas moeu, todo mundo estava lá dentro. Que nós loucura, passamos assim, ó, eu senti aquele cheiro de sangue. É uma cena muito triste. Uma cena muito triste. Eu fiquei apavorado com aquele trem. Uma cena muito triste. Eu acho muito antiético. É uma rotina, né, Daniel? A estrada do dia a dia, eu sei que tá nela todos os dias, cara. Tem que pegar com Deus, né, cara? Eu me deparo com isso todos os dias, né? Não, é uma rotina triste que não porque... deveria acontecer. E é o triste da nossa profissão. É você presenciar esse tipo de cena, porque a gente está todos os dias na estrada, nunca tinha visto sabe? um acidente de tamanho, proporção, né, cara? Aí passei assim, aí eu olhei meio assim de quebrada assim, vi uma mulher meia loura toda, falei, nossa senhora. Aí eu passei, aí eu comentei, falei, você viu? Eu comentei lá em cima lá que os caras aí... E tem pessoas, Daniel, que parece que gostam eu não sei, o ser humano é muito, né, complicado. De registrar isso, de gravar, de colocar na rede social. Isso é proibido por lei, inclusive, né? Esse tipo de conduta, quando você mostra conteúdos assim de forma muito violentas ou muito pesadas, você pode ser até punido se alguém te processar. Então, assim, é muito triste isso, né? Faz parte da cultura vamos dizer, do ódio, né? De gostar de ver as coisas ruins. Eu penso diferente, sabe? Eu preservo muito as pessoas, tanto é que você não vê nos meus vídeos eu conversando ou gravando com qualquer pessoa, nem em ambiente público.
Verdade. Eu não desço, não entro em ambiente público gravando, porque você tem que ter uma permissão, você tem que ter uma compactuação da pessoa, né? Ninguém... E ali, cara, eu acho legal para você, cara, que o motorista, ô Marquinhos, a maior parte do tempo é uma solidão danada. Cara, é muito, cara. É uma solidão que a gente aprende a conviver com ela, né? Um dos fatores que me levou a gravar, porque eu achei interessante, o retorno é muito gostoso, cara. Você faz amizades. Então, isso que é legal, porque quando você está ali, que eu vejo que você chega no caminhão, você dá um bom dia, né? Exato. Aí que você vai ali, você fala, gente, vamos com Deus, vamos ali e tal. Exato. E ali você começa a narrar a sua trajetória, rotina, o seu dia a dia. Tem momentos tem vídeos que eu nem falo, eu estou mais concentrado, é só para as pessoas curtirem a paisagem mesmo, sabe? Legal. O visual da estrada. Né? Ali parece que você tá, às vezes tem imagem que você pega, parece que a gente tá juntos ali, não é? De carona, deitado na cama atrás, no banco do lado. A intenção é essa. Cara, e o legal disso, cara, o feedback, o retorno é muito grande, cara. Assim, de amizades que a gente faz, das pessoas que nos acompanham, dos desabafos que a gente ouve. O ser humano é muito carente, né, cara, de uma conversa. Claro. E tem pessoas, Daniel, que eu já comecei a perceber, até em comentários, que fazem daquilo a sua rotina, cara, e ficam esperando com a expectativa de novos vídeos, porque aquilo ele tem de hobby, de prazer de ver aquilo ali, sabe? E nos comentários a gente vê isso, o quanto é importante e o quanto pesa a palavra e as nossas ações quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, né? Isso é uma coisa... Por isso que eu resolvi fazer uma coisa bem tranquila, eu não entro em nenhuma polêmica de absolutamente assunto nenhum relacionado à religião, a futebol, à política. A minha página é exclusivamente de viagens, o que eu sei sobre aquela região, eu falo um pouco sobre ela. Se eu não sei, os meus seguidores me corrigem, mandando a informação correta. A gente erra também, eu não sou sabedor sabe? Claro, então, eu sei dirigir bem, isso eu sei operar bem, mas tem as minhas falhas também, né? Aí recebo muita crítica, muito elogio, a crítica dos haters, né, que eles falam, né? Quando a gente, haters. Quando você vira você tem um público, canal, né? Começa a criar uma coisa pública. Você tem um canal ali, tem pessoas que às vezes até por maldade mesmo, né? Chega, faz natural. Um comentário ali que não tem você nada vê cada coisa absurda. Mas eu relevo o seguinte, a gente, é igual você falou, a gente está aí para, né? A gente não é. Nós somos assim, eu aprendi nessa profissão, não só nessa, que nós temos que passar aqui por essa etapa da vida como servidor, cara. A gente tem que servir para alguma coisa, para alguém. Né? Que seja, igual eu falei, que seja para uma pessoa. E o conhecimento que a gente tem, que eu considero que eu tenho um bom conhecimento na área de logística, com certeza. Não adianta eu guardar ele para mim. Eu tenho que passar para alguém aquela experiência que eu tenho, que eu sei que vai servir para alguém. Para você ter uma ideia, a companhia que eu trabalho, ela trabalhava só com motoristas mais experientes, sabe? A contratação. Hoje eles abriram o leque de contratar pessoas sem experiência, até pela falta de mão de obra no mercado. E através dessa abertura, eu consegui levar algumas indicações para a empresa e para outras empresas também, de pessoas inexperientes vindo para o setor. Por quê? Se encantaram, vendo os vídeos, eles veem que é aquilo que eles querem, entendeu? E trabalharem daquele jeito, né? Então eu recebo, cara, comentários de agradecimento todos os dias. Falou, Caquinho, cara, consegui, cara, um emprego em tal lugar, cara. Eu massa. Sempre seguindo aí os seus toques, seus exemplos. Massa. Então, cara, isso é muito gratificante, sabe? Não tem dinheiro que pague isso, cara. Eu falo... Assim... Ô Marquinhos, a gente convive com o ser humano o tempo inteiro, igual eu, né? Que a gente que trabalha com o público, você no seu trabalho, o Marcelo no dele e tudo. A gente tem pessoas que, às vezes, vê na gente uma inspiração, assim, né? Às vezes igual, né? A pessoa, não, mas o cara é gente boa demais, aí tá pronto ali, tá sempre te perguntando alguma coisa, quer ouvir de você. Uma luz para ele. Uma luz para ele ali. E isso é muito legal, né, por isso que eu falo, o poder da palavra, ela é muito importante. A palavra, ela pode tanto te erguer, te levantar, como ela pode te derrubar também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, cara, principalmente quando a gente está em público, né? Eu aprendi muito isso, né? E meu pai sempre falava, pense muito antes de falar com alguém, que você pode magoar muito aquela pessoa, ou você pode enaltecer muito também. Né, mas fala sempre a verdade, né? Então é isso, cara. Eu procuro fazer desse caminho aí de rede social algo para ajudar, né? Para passar o conhecimento para alguém, para ajudar, e sem a mínima intenção de ganhar com isso, sabe? Porque minha profissão é trabalhar, é motorista. Eu trabalho como motorista, eu não vivo daquilo, né?
Então é isso, cara. É contar as minhas histórias, o que a gente já vivenciou na estrada, os pontos negativos e positivos, e sempre animando o pessoal a vir para o setor, cara. Pois que ainda vale a pena. Muito legal. E aqui, como a gente sempre tem as parcerias, né? A parceria com a Estação Camargos, nosso muito obrigado, Eduardo. Agora fizemos uma parceria lá com a Estilo Proteção Veicular, o grande Rafael, que vai estar também no podcast, que qualquer dia desse, para a gente falar dos negócios dele. E, né, então, isso é muito legal, cara. A gente agradece, tem um pessoal que está acompanhando, Daniel, eu vou ajudar, eu vou fazer, então é uma coisa muito legal. Então você vê que você está no caminho certo, você está indo, é igual você falou, nós não somos videomaker, não somos, está longe disso, a gente quer fazer realmente o que a gente gosta de fazer, que é isso aqui, trocar uma ideia, né, cara? Eu sempre, cara, igual lá teve uma vez, cara, um cliente meu, ele está até meio sumido e tal, um dia ele virou para mim, ele tinha me dado a ideia, falou, Daniel, cara, eu saio lá do outro lado do centro e me cortar cabelo com você, cara. Eu adoro cortar cabelo com você, velho. O seu papo é um troço absurdo. Ele é diferenciado, né, Daniel? Aí ele falou, cara, você tem que arrumar um canal para você, cara. Você tem que fazer um canal para você. E aqui senta aqui, cara, a gente para as pessoas te conhecerem, né? Mais pessoas te conhecerem. Cara, mas é igual eu tô te falando. Isso é bom também, porque hoje Marquinhos, a gente, para tudo e quanto é lado você anda, você está sendo filmado, né? É verdade. Um dia desse aí eu fiquei até surpreso, que nós fizemos a nossa festa lá que a gente faz, aí a hora que eu cheguei na mesa lá para... você é o cara do podcast. Falou, então... Que legal. Opa, e a festa, né? Lembrando aqui, né, pessoal? A festa que o Daniel faz é uma festa aí sempre focada nos anos 80, anos 90, anos 70, disco né? music, né? Com boa música, legal. Ambiente agradável, uma festa familiar muito legal. Já participei. Você está vendo o que a gente tenta trazer assim, para o nosso público, cara? É uma coisa que nós vivemos lá atrás. Coisas boas, né? Que nós vivemos, boas, né? Então, essas coisas boas não pode ficar de lado, não. A gente tem que trazer isso para cá, até mesmo para nós, para a gente poder relembrar aquele, né? Tem muita gente que às vezes não gosta disso. Não, eu não gosto muito do passado, de coisa... Cara, mas o passado que... Cara, é importante. Eu costumo dizer o seguinte, cara... O homem que não tem história para contar... eu brinco na rádio. Tem que ter, cara. Tem que ter uma experiência, uma história bacana. Tem um ouvinte, o Zé Maria, grande abraço para ele. Ele é meu fã lá na rádio lá. Aí eu brinco com ele, você tem história para contar? Que se você não tiver, tá danado. Porque a história tem que ser contada, porque senão, né, coisas boas que aconteceu lá atrás, ninguém de hoje aqui vai ficar sabendo, né? Sem dúvida. Se você não contar, né? Se você não expor isso aí. Se não tiver alguém para expor isso aí. E se isso valer como experiência para alguém, melhor ainda, né? Valer como, cara, nossa, isso é fantástico, né, cara? Fantástico. Essa molecada hoje em dia, essas gerações, geração Z, né? Essa geração mais moderna, eles sentem falta dessas histórias, tanto é que eu tenho muitos seguidores que são de idade aí na faixa de 15, 14 anos, legal, 16, 17, 18. Pois isso aí você está sendo uma inspiração para esse... Sim, né, sim. É gente que nasceu numa geração totalmente diferente, né, a geração já digital, mas que encanta-se pela estrada, né, cara, que gosta, assim, de... Até eu vejo o seguinte, às vezes eu vejo em estrada, às vezes quando eu estou viajando assim, aí você para nos postos assim, aí você vê uma carreta lá bonitaça, assim, você olha assim, aí a hora que você olha de um cara lá de uns 24, 25 anos tocando aquele trem, mas você vê que ele está no orgulho tocando sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O caminhãozão igual você toca lá é uma coisa muito instigante, Marquinhos. Instigante, é bonito. Para você não, que você já está calejado. A gente tá, mas ele realmente assim, nova aí que vai até pela grandeza do equipamento, ele chama muita atenção, né? De jovens, de crianças e tal, né? Essa meninada nova aí que tá adrenalina lá no... É uma realidade, sim, é uma realidade muito, muito... difícil para quem convive no dia a dia. Os caminhões hoje estão andando muito, né? Então, hoje está. Hoje a tecnologia, né? O que melhorou, o que não melhorou na infraestrutura do país, melhorou na tecnologia dos caminhões, né, cara? Eu peguei caminhões aí que a gente chamava de caixa seca, cambiados e tal, de todos os gêneros e tipos, né? E hoje é totalmente diferente, né, cara? Hoje é um automóvel de passeio, né? É claro que a gente tem que ter todos os cuidados, porque tem a relação de peso, de tamanho, não é assim também tão fácil como se imagina, não, sabe? A condução tem que ser uma condução muito segura,
Hoje eles prezam muito pela condução econômica e a condução segura, porque os equipamentos são muito potentes, né, Daniel? E o peso em relação à potência também é muito alto, né? O peso que a gente transporta. Eu, no meu caso específico, a companhia que eu trabalho, ela tem um gênero de carga mais leve, né? Com produtos de medicamentos, produtos hospitalares e tal, salvo algumas cargas pesadas. Então a gente tem esse privilégio ainda. Então você roda sempre abaixo do peso. É sempre abaixo do que a gente chama de peso de balança, né? Que as configurações da empresa têm um determinado peso de balança, como toda carreta tem, um peso máximo de balança. A gente anda com... Então do jeito que você sobe, você desce. É igual um carro de passeio. Do jeito que você desce, você sobe. Nós temos na companhia uma velocidade média para ser cumprida, né? Velocidade em termos de 85 km, né? A gente sobe e desce 85, do mesmo jeito, não tem alterações, sabe? Às vezes a gente andando nas estradas aí, você está 100, o caminhão passa por você. É muito comum, Agora, salve-se aí entra a questão de segurança, né, Nanel? Porque o caminhão em alta velocidade, ele aumenta muito o risco de um sinistro, de um acidente, muito. Você precisa de parar. De repente, Os sistemas de freios hoje são muito bem feitos. Você falar hoje assim, o caminhão perdeu o freio, isso é muito raro. Isso é raro. O que acontece hoje nos sinistros, nos acidentes, chama-se imprudência. Imprudência e a falta de qualificação técnica do condutor. O problema é que a tecnologia aumentou muito, mas a classe, em geral, às vezes, ela não acompanhou, ela não se qualificou para a tecnologia que existe hoje nos caminhões. Então, as empresas têm essa dificuldade de contratar motoristas e eles sequer saberem mexer na tecnologia embarcada do caminhão. O cara olha aquele painel ali, não sabe nada. Aí, ele já estava acostumado a trabalhar com um caminhão mais antigo. Então, se você não tiver um treinamento, não tiver uma orientação dada na empresa, vai ter problemas sérios de resultado, tanto resultado de consumo, de segurança e geral, sabe? Porque se a pessoa não souber trabalhar com a ferramenta, não adianta você ter uma ferramenta com uma alta tecnologia e a pessoa não saber usar aquela tecnologia, né? É o grande problema das grandes companhias de transporte hoje. Profissional para operar, né? É o grande problema. Então, a empresa que eu trabalho tem um sistema lá que eles estão criando, não é nenhuma escola, é um setor de treinamento para novos motoristas e todas as empresas têm que ter isso até para atrair novas mão de obra, vamos dizer assim, né? Então ela tem um sistema de treinamento, a gente dá orientações, os motoristas mais antigos orientam os mais novos, né, na medida do possível, porque a tecnologia embarcada é muito grande hoje. Para você ter uma ideia, eu não uso toda a tecnologia que o caminhão que eu trabalho tem. Não tem necessidade, porque a gente não trabalha com peso extra, nós trabalhamos num peso abaixo de balança, então tem tecnologias lá que a gente nem usa. Sabe, eles compram o caminhão, ele vem embarcado com tudo aquilo, mas tem coisas que mas o ideal é usar. O correto é usar até para economia e para segurança, né? Então mudou muita coisa, sabe? O que não mudou é o que eu te falei, foi a infraestrutura das estradas. Cada dia pior. Cada dia pior, sabe? Porque aumentou o fluxo de transporte, aumentou muito o número de caminhões. É muito carro na rua, né? E nós temos estradas na década de 50. Se você pega a Rio-Bahia, nós temos 2 eixos no Brasil, 3, que pode se considerar os principais, que é a rodovia 116, que liga do Rio Grande do Sul ao Ceará, é conhecido como Rio-Bahia, porque o trecho mais tradicional está entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Tem a rodovia 101, que liga também o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, que é litorânea, vamos dizer assim, paralela a 116. Temos a rodovia 153, que liga o leste ao oeste, passando pelo centro-oeste do Brasil, que é a tal famosa Belém-Brasília, que ela vai até em Belém. São os 3 principais eixos de transporte no Brasil, e sem contar que tem infindáveis rodovias, né? E a estrutura dessas rodovias é da década de 50, cara. O que houve em alguns casos é uma duplicação em alguns trechos. A 116, que é uma rota que a gente faz muito, a empresa tem muitos contratos do sul ela está intransitável, Quando você passa da divisa da Bahia até o Pernambuco, cara, a viagem que levaria 12 horas está levando 24 horas. Pois é, olha para você ver. Em relação ao volume de caminhões que tem na pista. É falta de infra, e são rodovias, por incrível que pareça, muitas privatizadas, pedagiadas. Agora, engraçado, né, Marquinhos? Deveríamos
se investir em ferrovia, né, cara? Assim, Ô Daniel, eu andei pesquisando muito sobre isso, eu vejo muitas questões. Nós estamos muito atrasados. O investimento de rodovia para chegar no nível de transporte de volume do transporte rodoviário, se a gente começar hoje, vai levar 100 anos. Isso é estudos técnicos aí, eu acompanho muito isso. Então a rodovia nunca poderia ter deixado de se investir em rodovia. Investimento em rodovia tem que ser constante. No Brasil, tínhamos a Rede Ferroviária Federal, que administrava todas as ferrovias brasileiras, ela foi privatizada, criou-se algumas poucas, desativou mais de 80% das ferrovias, criou-se algumas ferrovias privadas e elas investem só no setor que interessa a elas. É que se você pegar aí a gente falando em ferrovia, cara, ao tanto a gente vê, né, os vagões puxando minério, geralmente isso. Sim. Você vê que ali são vários vagões puxando várias toneladas de minério. E você tirava isso da estrada. Muitos caminhões da estrada. Né, tirava muito aí, era uma coisa... Nós vamos citar aqui perto da gente, aqui, ó. Nós estamos num estado que predomina a commodity do minério, né? E os caminhões, cara, transitam pelas rodovias federais. Perfeito. Usa-se a ferrovia, mas por ser um estado que mais produz minério no Brasil, e Carajás também, né, no norte, cara, nós temos muito poucas ferrovias. Verdade. Você pega uma rodovia 040, você pega filas de caminhões de minério. Eu sou contra? Não, porque eu estou no setor. Não, sim, mas tinha que ter uma infraestrutura para esses caminhões. É porque isso aí, cara, isso aí demanda o quê? Isso aí arrebenta com as estradas tudo, acaba né, com cara? Tudo. Então, acaba com tudo. E aí é isso. Marquinhos, que papo bacana, cara. E foi muito legal. Pô, cara, né? que bom. E as miniaturas aí que. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Você tem o quê? Você tem um. Eu tenho como hobby em casa, lá, pois mais de mil exemplares. Só 1000? Só mais de 1000 você exemplares. Você gosta de caminhão mesmo, hein, cara? Aí eu fica guardado uns na prateleira. É coisa que a gente vai adquirindo porque gosta do. Sabe? Mais uma vez eu vou te pedir para você passar o nome do seu canal aí. Tá, né? cara, o meu canal no YouTube é A Janela do Caminhão. Vocês vão lá no YouTube, né? Eu não tenho Instagram, eu tenho só pessoal, mas eu trabalho só com a plataforma de YouTube. A Janela do Caminhão, são vídeos aí bem legais, vídeos de forma bem amadora, mas eu acho que vão gostar, né? Pelo menos e são mais de 500 vídeos, né, que eu vi lá. Tem muita 500, coisa aí, tem uma história boa, né? Marquinhos, foi um prazer imenso ter você aqui, cara, e a gente vai estar sempre batendo esses papos por aqui, cara. Legal, a gente sempre vai estar reunindo os amigos, trazendo pessoas que queira beber o bem de Contagem, nós vamos estar trazendo da nossa Contagem, né? Crescendo cada dia mais, né, cara? Papo, legal. Assim, a ideia do Trencast nasceu para isso. Então bacana. Eu quero agradecer o Marcelo ali, que sempre dá moral para nós na mesa. Você, a hora que você quiser voltar para a gente continuar o assunto. Vai ser muito legal, vai ser um prazer vir tirar dúvidas aí e falar sobre a nossa rotina. E agradecer, né, a galera aí, curtir o nosso Trencast, que é um canal nosso aqui de Contagem, para a gente poder estar sempre batendo esse papo aqui com pessoas boas, igual o Marquinhos, igual nós tivemos aqui, né, o vereador Daniel, tivemos o Renato, né, ligado à SIC de Contagem, né, o Iragen, gerente do Santander, tivemos um comissário de bordo, então a gente está trazendo uma turma muito boa. Eu e o Marconi aqui, nós estamos numa luta boa para que a gente poder ter sempre esse bate-papo bom aqui. Eu quero agradecer a todos e curte o nosso canal e na Janela do Caminhão. Sem dúvida, Janela do Caminhão, e lembrando que entre também ali na web, né? Procurem a Rádio Santa Cruz. 89.9, a web rádio de Contagem. É a única web rádio de Contagem, né, pessoal? Isso aí, cara. Meu pessoal aí que me acompanha, meus seguidores, Rádio Santa Cruz 89.9. Para quem gosta de um rock and roll, quem gosta de uma boa música, é o que eu curto nas minhas viagens, né? Eu não posso publicar no YouTube, mas eu curto a Rádio Web Santa Cruz aí o tempo todo. Isso aí, cara. Tamo junto. Valeu. Mas valeu, Dé. Grande abraço. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre. Né? Valeu. Tudo de bom para vocês aí. Isso aí.